obrigado, muito bom dia. Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. Fazemos a conferência de imprensa num sítio não muito usual, mas que nos permite ter maior circulação de ar e estarmos num sítio menos fechado. A conferência de imprensa de hoje destina-se a apresentar um conjunto de medidas que definimos como Lisboa protege. Nós estamos hoje a viver a fase mais difícil desta pandemia. Já se passaram muitos meses desde que a pandemia começou, há um cansaço muito grande nas pessoas, nos agentes económicos, nas famílias, há consequências económicas e sociais muito evidentes deste processo e há também as novas medidas de confinamento que são necessárias de tomar para combatermos a pandemia nesta fase. A pandemia ainda não está controlada, o número das infecções cresce e é significativamente maior do que na primeira fase. O número de internamentos também é maior e há necessidade de tomar medidas de confinamento diferentes das da primeira fase, mas que têm certamente impacto na vida de todos nós e na vida económica e social da cidade. Mas este é também um momento para termos esperança. Esperança de que estejamos mais perto de vencer a pandemia do que estamos do início deste processo. As notícias mais recentes que têm vindo a público dão-nos a esperança de que possamos ter sinais positivos de começarmos a vencer a pandemia a partir do primeiro trimestre do próximo ano e por isso o que precisamos de fazer é um esforço coletivo muito grande para vencermos a pandemia e para protegermos aqueles que estão a ser os setores económicos mais vulneráveis, mais atingidos por esta circunstância. É esta, no fundo, a estratégia. A estratégia para vencermos a pandemia, para chegarmos ao próximo ano, precisamos de um sinal muito claro de determinação em contermos a expansão da pandemia. Isso está a exigir e vai exigir, certamente, medidas de confinamento mais ou menos prolongado, mais ou menos severas. E por isso o que temos a fazer é dar um sinal muito claro de proteção a todos aqueles, aos setores económicos, aos setores sociais, ao setor da cultura, às famílias em particular dificuldade, de que as estamos a proteger no seu rendimento, na sua atividade, naquilo que podemos apoiar neste momento. É nossa obrigação fazê-lo, mas é também uma mensagem muito grande de confiança e de esperança. Lisboa, até à pandemia, é uma cidade que conhecia tempos de prosperidade, tempos de crescimento, tempos de grande vitalidade. Fizemos isto em conjunto com os restaurantes, em conjunto com o comércio, em conjunto com os lisboetas, com tantos e tantos que todos os dias trabalharam para que a Lisboa fosse a cidade pujante, moderna, cosmopolita, que é hoje. Mas da mesma forma que construímos esta prosperidade juntos, é juntos que temos que passar este tempo difícil. E nós aqui estamos. A Câmara de Lisboa aqui está, assumindo a sua responsabilidade de apoio, de proteção da cidade, dos seus, neste momento difícil, para que depois em conjunto também construamos de novo a Lisboa próspera e a Lisboa pujante que tínhamos até há poucos meses atrás. É por isso que hoje vos quero aqui apresentar um conjunto das 15 medidas que quero destacar num programa de apoio que se dirige aos setores que estão a ser mais duramente atingidos por este novo processo de confinamento, os setores do comércio, o setor da restauração, o setor da cultura, o setor social e as famílias em particular de situação de vulnerabilidade. É preciso que reconheçamos todos a situação que hoje se vive. Após um início do ano que era promissor, face ao ano de 2019, a economia começa a afundar de forma muito significativa durante o período de confinamento, recuperou durante o período por volta do verão, mas ainda sempre para níveis significativamente abaixo do que aqueles níveis que tínhamos face ao ano de 2019. Em particular, os setores da restauração, mas também setores como a moda, a restauração, o retalho, tudo o que tem associado à vida e ao comércio de rua da cidade foram os setores mais atingidos, sendo, do outro lado, setores que viram crescer as suas vendas neste período,
como as grandes superfícies e a parte das mercearias e mini-mercados, porque as pessoas, indo menos aos restaurantes, consumiram mais a partir da confecção doméstica. Mas Lisboa sofre um impacto superior àquilo que sofreu o país, por duas razões. Por um lado, pela importância que o turismo tem na vida da cidade e que a ausência de turismo tem do ponto de vista do impacto do setor do comércio e da restauração, mas por uma outra razão mais importante que merece aqui ser sublinhada. Lisboa tem uma população de residente de 550 mil habitantes, mas todos os dias, antes da pandemia, entravam para trabalhar na cidade de Lisboa cerca de 600 mil pessoas. 600 mil pessoas, isto é, Lisboa duplica a sua população diariamente, com a população estudantil e com a população que vem trabalhar para a cidade. Ora, todo este período de confinamento, todo o período de teletrabalho, é um período que tem um impacto muito severo na cidade de Lisboa, em particular nas zonas que são as zonas de maior emprego da cidade, as zonas das Avenidas Novas, a zona da Baixa da cidade, as zonas que se estendem no início do Planalto da cidade de Lisboa, são tudo zonas em que o comércio e a restauração estão a ser particularmente atingidos, precisamente porque aqui, e vemos, aliás, o impacto é maior do que é na média do país, precisamente por sermos uma cidade que depende muito da população flutuante que todos os dias entrava na cidade de Lisboa e que durante este período não está a entrar. Esta realidade tem uma consequência que é visível do ponto de vista social na análise dos números de desemprego, um desemprego que relatamos aqui na dimensão metropolitana, precisamente porque é dentro desta área metropolitana que as relações fundamentais de emprego se percebem e se explicam. E é por esta razão que nós construímos um programa dirigido fundamentalmente neste momento, e quero começar por aqui, pelos setores do comércio e os setores da restauração. E no Lisboa Protege, a primeira medida é um apoio extraordinário a fundo perdido ao setor do comércio e da restauração. Um apoio a fundo perdido que se dirige a apoiar os custos que as empresas têm decorrentes do simples facto de existirem, de estarem abertas, de não terem encerrado portas, de não terem tido que deixar a sua atividade. Apoiarmos o esforço que os milhares de pequenos, de micros, de pequenos empresários, de empresários em nome individual, estão a fazer para manterem os seus restaurantes, para manterem as suas lojas, o seu comércio, para manterem as suas atividades a funcionar. Eu estou a falar do restaurante que todos nós conhecemos, perto da nossa casa, perto do nosso trabalho, aquele comerciante com quem passamos todos os dias na direção do trabalho ou quando vamos buscar os filhos à escola, aquelas pessoas que todos os dias, os nossos vizinhos, que todos os dias nos cruzamos, com quem todos os dias falamos e que muitas vezes ouvimos um sentimento de tristeza, um sentimento de desesperança e que precisam do nosso apoio neste momento. O nosso apoio não vai resolver tudo. Não vai, não pode, não seria possível. Mas o nosso apoio é importante do ponto de vista efetivo para aqueles que o vão receber, é importante também como um sinal de esperança, de confiança, de força, de ânimo, é importante também porque ele é cumulativo com os apoios que o Estado e a Administração Central estão a fazer, e bem, que recentemente foram anunciados e que em breve serão desenvolvidos, e é um apoio que está construído para chegar rapidamente a quem precisa. É essencial que estes apoios sejam bem desenhados, sejam bem dirigidos, mas é essencial, acima de tudo, que eles cheguem a quem precisa no momento em que precisa. E por isso nós apostamos muito em fazer com que estes apoios cheguem de forma rápida e célere às empresas, às pequenas empresas, às microempresas, às pequenas empresas do setor da restauração, do comércio. E o apoio que damos é um apoio que pretende suportar, apoiar a atividade destas empresas até ao primeiro trimestre do próximo ano. Pensemos em 4 meses. Pensemos em dezembro, janeiro, fevereiro, março, o primeiro trimestre do próximo ano. E o apoio que fazemos é um apoio a fundo perdido, que se pode dirigir ao pagamento de rendas, ao pagamento de salários,
ao pagamento de encargos que o estabelecimento tenha com qualquer custo que necessite de suportar neste momento e que será tantas vezes a ajuda decisiva entre optar por manter portas abertas, por lutar por mais este esforço, mais este momento, mais este impulso, ou então desistir. E é isto que nos levou a um esforço sem precedentes do ponto de vista do incentivo único que criamos, que nas empresas até 100 mil euros terá um valor de 4 mil euros, as empresas até 100 mil euros de faturação, por isso estamos a falar de um apoio de 1.000 euros por mês a cada empresa. Nas empresas entre 100 e 300 mil euros de faturação, um apoio de 6 mil euros, por isso 1.500 euros por mês. E nas empresas entre 300 e 500 mil euros, 8 mil euros, isto é, 2 mil euros por mês. Para muitas destas empresas, um valor desta natureza significa a possibilidade de manterem o posto de trabalho. Significa a possibilidade de poderem pagar os encargos que têm para pagar. E significa, acima de tudo, um sinal de confiança, de segurança, de que a cidade de Lisboa está com eles. Está porque estivemos juntos na prosperidade, estamos juntos nesta pandemia e vamos estar juntos, certamente, depois desta pandemia, a recuperar os estragos que ela deixou e a recuperar a prosperidade da cidade de Lisboa. Este apoio dirige-se, como referi, às empresas do comércio, do setor do comércio, às empresas da restauração e similares, e quero deixar aqui uma palavra especial, que no setor da restauração e similares incluímos os bares, as casas de espetáculos, todos aqueles que estão neste momento a sofrer mais até do que outras atividades, porque se encontram, aliás, encerrados há muito tempo. A cidade de Lisboa precisa de todos, quando recuperar e quando sair desta pandemia. E por isso queremos aqui sinalizar que todo o setor da restauração, todo o serviço do fornecimento das refeições e também estes estabelecimentos, os cafés, os bares, as pastelarias, os estabelecimentos com espaço de dança, no fundo, como estão classificados do ponto de vista económico, no fundo, os bares que fazem a vida da nossa cidade, têm também este apoio. Eu volto a sublinhar, gostava de sublinhar aqui, repetir aqui aquilo que há pouco disse sobre o impacto que esta pandemia está a ter numa parte importante da cidade de Lisboa. É que os impactos estão a ser desiguais no país, mas também dentro da cidade. E há zonas da cidade de Lisboa que são zonas muito fortes de emprego, que muitas pessoas vinham aqui trabalhar e que hoje vêm menos porque, aliás, com o teletrabalho obrigatório, estão nas suas residências. Mas também decorrentes do emprego associado ao turismo, que hoje é muito menor do que aquele que era. E por isso zonas importantes da cidade de Lisboa estão hoje com uma pressão grande e precisam significativamente deste apoio. Este apoio, a nossa estimativa é que consiga atingir cerca de 8 mil entidades, falo de empresas ou empresários em nome individual, que representam cerca de 100 mil postos de trabalho na cidade de Lisboa e que, no fundo, representam 80% de todo o setor abrangido do comércio e da restauração. Quero deixar aqui uma palavra a todos aqueles que, nesta cidade, são muitos, são importantes, têm valores de faturação acima dos 500 mil euros. Nós estamos a trabalhar, em especial com o Governo, para podermos encontrar soluções e respostas para estes restaurantes, para estas instituições, para estas lojas. Estamos a tentar procurar. Temos que avançar já com aquilo que podemos, que é avançar relativamente aos micro, pequenos empresários e empresas que representam esta fatia tão importante da atividade na cidade de Lisboa e do emprego na cidade de Lisboa, mas quero deixar aqui uma palavra de que não esquecemos os outros, porque os outros que são maiores são essenciais, são importantíssimos no posicionamento de Lisboa como uma cidade de referência, como uma cidade cosmopolita, como uma cidade turística, como uma cidade com uma gastronomia de referência, e estamos a trabalhar para construir as soluções para os podermos apoiar. A segunda medida já tínhamos divulgado e agora podemos concretizar, é, por um lado, o prolongamento das licenças excepcionais das esplanadas, que demos há uns meses atrás, isto é, a possibilidade de alargamento da área comercial ao ar livre, porque as pessoas sentem muito mais insegurança ao ar livre do que dentro de espaços fechados. A isenção destas taxas de esplanadas,
já está articulado com as juntas de freguesia fazermos esta medida, que significa que todos aqueles que tenham esplanadas nos espaços próprios ou nos lugares de estacionamento que estão a ser modificados para este fim não pagarão taxas durante o primeiro semestre de 2021 e possivelmente até durante o ano todo de 2021. E vamos lançar uma medida inovadora, que é um apoio a fundo perdido à requalificação das esplanadas para o outono e para o inverno. Em Portugal temos o hábito de frequentar muitas esplanadas na primavera e no verão. Noutros países já se frequenta muitas esplanadas no outono e no inverno. Nós podemos também fazer isso mesmo, desde que as esplanadas estejam adaptadas para isso, com aquecimento, com proteção, e por isso o que vamos assegurar é um apoio de 50% na compra de aquecedores, guarda-sóis e guarda-ventos, até um limite de 750 euros por esplanada, e também um apoio à aquisição de novo mobiliário para as esplanadas que vão ser criadas, permitindo que, no fundo, mais empresas, mais restaurantes, mais cafés, mais pastelarias se mantenham abertos a funcionar, porque as pessoas se sentem com segurança para poder frequentar estes espaços. Em terceiro lugar, nós vamos continuar com a isenção total dos pagamentos das rendas comerciais de imóveis arrendados ao município de Lisboa ao longo do ano de 2021. E vamos também trabalhar para prorrogar os períodos de concessão dos quiosques e outros equipamentos municipais no setor da restauração que se viram de forma significativamente afetados durante este ano. A quarta medida, vamos dar uma atenção particular às lojas com história, as lojas que já estão distinguidas, com o estatuto próprio da nossa cidade, as lojas fundamentais à identidade da cidade de Lisboa, à preservação da história da cidade de Lisboa, que obviamente têm acesso às outras medidas que acabei de referir, mas que têm acesso a um fundo específico de apoio à sua modernização e conservação, à digitalização, promoção de iniciativas culturais. Esse fundo irá ter, no ano de 2021, uma dotação de 250 mil euros. Quinta medida, uma medida muito importante, que é uma campanha de comunicação de apoio à restauração e ao comércio local, uma campanha que queremos que se inicie no mês de dezembro. O que queremos dizer a todos os lisboetas de forma muito simples é: apoiem o comércio local, comprem no comércio local, apoiem o seu restaurante, apoiem a sua loja preferida. Eles precisam hoje da sua ajuda e do seu apoio. Bem sei que é prático irmos a grandes superfícies, bem sei que é prático a encomenda online, todos o fazemos, iremos continuar a fazer, mas este ano pensemos um pouco mais naqueles que estão ao nosso lado, no comércio local, na restauração, nos nossos vizinhos, naqueles que todos os dias fazem a cidade de Lisboa. É este o mote desta campanha, é este o centro desta campanha, que vai envolver e vai ser colocada em vários órgãos de comunicação social, televisões, redes sociais, vai contar com a participação de personalidades da cidade de Lisboa, que vão dar, no fundo, o seu testemunho e o seu apoio. Neste Natal, neste período, a melhor forma de ajudarmos é comprarmos mesmo naqueles que nos estão mais próximos. Por vezes, não é o nosso hábito imediato, mas pensemos um pouco, pensemos só uns segundos e todos concluiremos que o nosso gesto pode fazer a diferença para todos aqueles que fazem todos os dias a cidade de Lisboa. Vamos também ter aqui uma atenção para o setor empreendedor da cidade, para as startups da cidade de Lisboa, que tão criativas, inovadoras, que tanto estão a dar à cidade de Lisboa, e vamos aproveitar para lançar um programa específico, com uma dotação específica de 500 mil euros, que é simplesmente desafiá-los a responderem com produtos, com soluções concretas às necessidades da cidade, e que hoje identificamos como duas: a promoção da saúde, que produtos, que aplicações, que soluções inovadoras para a promoção da saúde e também para a resiliência e sustentabilidade da cidade de Lisboa. Este concurso, especificamente dirigido às startups do ecossistema empreendedor, que abrange aquelas que estão sediadas na cidade de Lisboa, mas todas aquelas que se relacionam com a cidade de Lisboa, será no valor de 500 mil euros e lançado no primeiro trimestre de 2021. Vamos prosseguir também em 2021, estamos em 2020, ele prossegue e vai prosseguir em 2021, o programa Renda Segura. Um programa que já algumas vezes vos referi e apresentei sobre o ângulo do apoio às jovens e às classes médias que necessitam de alojamento e habitação a custos acessíveis.
Mas nós vamos mantê-lo também, porque não só os jovens e as famílias continuam a necessitar de casas a preços acessíveis, mas também, neste momento, porque muitos proprietários que investiram em remodelar as suas habitações e as suas propriedades para colocar no alojamento local, estão hoje sem clientes. E nós podemos aqui conseguir uma solução que é boa para dois objetivos. Conseguimos mais casas para jovens e famílias das classes médias, mas também assegurar o rendimento a proprietários, alguns pequenos proprietários que têm um imóvel, têm 2 imóveis, que viviam até à pandemia do rendimento que extraíam do arrendamento desses imóveis no alojamento local e que agora se viram privados desta fonte de rendimento. Nós vamos manter o programa Renda Segura durante o ano de 2021. Na proposta do Orçamento de Estado que está no Parlamento, os incentivos fiscais de isenção total de IRS e de IRC para os rendimentos prediais mantém-se durante o ano de 2021 e, por isso, é um programa que tem uma dimensão importante de apoio a um outro setor, em particular pressão neste momento, que é o setor do alojamento, especificamente o setor do alojamento local. Por último, relativamente à dimensão das empresas, nós vamos reforçar o balcão de atendimento a empresas, o Lisboa Empreende, que tem tido um papel muito importante em auxiliar as micro ou pequenas empresas no acesso às medidas e na resposta que precisam deste momento. Todos os dias, várias instituições, a Câmara, o Governo, avançam com medidas e com iniciativas tendentes ao apoio ao tecido económico. Mas há uma diferença muito grande entre o anúncio da medida e a capacidade de muitos micro, pequenos empresários conseguirem aceder às medidas. Porque o tempo que têm é para gerirem o seu negócio, a sua atividade, não têm muitas vezes o tempo, a disponibilidade para ir procurar a informação. Por vezes esse acesso à informação não é fácil, não está tão bem organizado, tão bem acessível, e o Balcão Lisboa Empreende tem dado uma boa resposta a todos esses micro e pequenos empresários. Já foram apoiadas mais de 1.250 empresas, 90% das quais microempresas. Nós vamos reforçar o Lisboa Empreende e vamos também assegurar uma comunicação porta a porta, loja a loja, restaurante a restaurante, sobre os novos apoios que estamos a criar neste momento e que estamos a lançar neste momento. É essencial fazer com que os apoios cheguem a quem precisa, a tempo e no tempo que precisam. E o tempo é agora, não é daqui a uns meses. O tempo é agora. O segundo setor, particularmente atingido nesta pandemia, não preciso de explicar porquê, todo o setor da cultura, que ao longo deste ano nós apoiamos de múltiplas formas, mantendo os contratos que estavam em vigor, reprogramando a programação para programação online, digital, para que se pudesse manter os contratos que existiam, lançamos fundo de emergência, lançamos novos concursos na área da cultura, mas chegamos aqui, consideramos que é essencial dar este sinal adicional aos agentes do setor da cultura. E este sinal tem várias medidas. A primeira é um sinal claro de que nós vamos reforçar a contratação da programação cultural no ano de 2021. Isto é, nós vamos contratar mais artistas, mais produções do que aquilo que fizemos no ano de 2020, vamos fazê-lo através da Câmara de Lisboa e através das produções da EGEAC no ano de 2021. Claro que a forma como esta programação é feita vai ser adaptada no tempo, em especial no primeiro trimestre. Espero que depois, a partir daí, tenha esperança que a partir daí possamos recuperar com mais força uma normalidade de uma cidade alegre, dinâmica e com uma programação cultural muito rica. Mas este é um sinal importante para todos aqueles que trabalham e têm os seus rendimentos dependentes de produção. A Câmara de Lisboa está presente em matéria de programação cultural. Em segundo lugar, um apoio específico para salas muito específicas e muito particulares da cidade de Lisboa. Há poucas semanas atrás vimos, aliás, uma manifestação pública de várias destas salas, chamando a atenção para o papel central que tem enquanto espaço de apresentação de artistas, de novos artistas, de jovens talentos, que apresentam-se nestas salas pela primeira vez, que são conhecidos do público pela primeira vez aqui, que depois, a partir destas salas, entram no circuito, vão a um programa de televisão,
vão a um concurso, entram num circuito, e tantos artistas que nasceram nestas salas. São salas que são essenciais para a vida cultural, mas são salas que são também essenciais para a nossa afirmação como cidade de cultura, e são essenciais para o futuro da nossa vida cultural. Não há outro espaço, verdadeiramente, para que tantos e tantos nomes nasçam e apareçam na nossa vida cultural, senão estes espaços tão bem conhecidos na vida cultural da nossa cidade e que precisam do nosso apoio. Precisam para a produção, precisam para continuarem a sua atividade e precisam também para mantermos o emprego e o rendimento de toda esta gente que faz estas salas e que faz isto acontecer, dos técnicos de som, dos técnicos de luzes, dos trabalhadores destas salas, e por isso vamos aprovar um apoio excepcional aos music venues da cidade de Lisboa, no valor de 600 mil euros. O último setor específico que queria aqui destacar é o das livrarias independentes, que sofrem, como o comércio de rua sofre, que sofre adicionalmente o que as livrarias independentes já sofriam antes da pandemia, mas que sofre adicionalmente da procura de livros hoje, durante o período da pandemia, estar a ser muito dirigida pelas compras online. E estas livrarias são essenciais manter na vida da cidade. A cidade precisa destas livrarias. Precisamos de as ter. Elas fazem parte da nossa história, da nossa identidade, do nosso presente, têm que fazer parte do nosso futuro, e por isso o que decidimos é um programa de aquisição de livros, em que nós vamos antecipar para o ano de 2020 e para o ano de 2021 o nosso programa de aquisição de livros, que tinha cerca de 100 mil euros por ano e podia ser feito em várias livrarias. Nós vamos antecipar 4 anos, fazê-lo de uma só vez e fazê-lo nas livrarias independentes. Estes livros são depois distribuídos pelas bibliotecas da cidade de Lisboa, sejam as bibliotecas que todos nós frequentamos, sejam também as bibliotecas escolares, onde os nossos filhos, netos, frequentam as escolas, e por isso nós vamos antecipar essas compras nas livrarias independentes para, no fundo, conseguindo o duplo objetivo, que é termos mais e melhores livros nas nossas bibliotecas, mas podermos fazer também apoiando as livrarias independentes da cidade de Lisboa. A última medida é igual à medida que há pouco apresentei para o comércio e da restauração, aplica-se também às empresas culturais, acumula com os apoios do Estado, com as outras medidas que estão em vigor, acumula também com as medidas específicas para o setor da cultura, seja em matéria de programação, seja em matéria de music venue, seja para as livrarias. Esta é uma medida também cumulativa. Micro e pequenas empresas com esta faturação no setor da cultura irão ter este apoio dado pelo município de Lisboa. Falamos, aliás, de todas as empresas que estão dentro das atividades de teatro, música, dança e outras atividades artísticas e literárias, incluindo aqui também, naturalmente, as livrarias. O terceiro setor que queria aqui destacar e que queremos aqui apoiar especificamente é o setor social. O setor das IPSS, o setor das instituições particulares de solidariedade social, que têm feito um trabalho e que fazem um trabalho tão importante na sustentação das políticas sociais da cidade de Lisboa. Nós vamos apoiar um fundo de emergência social que vai ter a dotação de 4,3 milhões de euros, é um fundo que existe, já existiu nas medidas passadas, que é aqui reforçado para o ano de 2021, para podermos apoiar estas entidades, as que têm quebras de receitas, as que estão a fazer um papel particular e único na resposta à pandemia e que precisam deste sinal e deste apoio muito concreto do município nesta fase. Da mesma forma, vamos isentar o pagamento das rendas a todas as instituições de âmbito social, cultural, desportivo e recreativo. Vamos aqui distinguir, no caso daqueles que têm atividades encerradas, dos que não têm atividades encerradas, mantendo o apoio que já tínhamos definido para o ano de 2020.
Terceira dimensão, falei-vos das empresas, do comércio e da restauração, falei-vos da área da cultura e do alojamento, falei-vos da cultura, falei-vos da área social e quero aqui destacar medidas específicas de apoio às famílias em maior necessidade. Volto a sublinhar, isto não esgota, obviamente, o universo das medidas que a Câmara desenvolve de forma corrente, de forma recorrente, que tem muito significado. Falo, no fundo, das medidas novas ou que estamos aqui a incrementar neste momento. Uma delas da maior importância, que é o Fundo de Emergência Social, dirigido às famílias. É um fundo que a Câmara tem para acudir às situações de emergência, acudir de forma muito rápida às situações concretas de quem tem uma emergência por uma perda de um salário, às vezes a perda de um rendimento que decorria de uma atividade informal, não há por que não o dizer, faz parte da vida em sociedade. Gostaríamos que menos, mas é uma realidade que existem, e quem perde os rendimentos de uma atividade informal não deixou de perder rendimentos. E por isso muitas vezes há situações de risco de exclusão que precisam de uma resposta muito rápida. Este Fundo de Emergência Social pode apoiar uma renda, a prestação da casa, uma fatura de água da luz, aquisição de alimentos e medicamentos, vai poder agora apoiar também a aquisição do título de transporte para a família, para si, para os filhos do agregado. É um fundo que é operacionalizado pelas juntas de freguesia da cidade de Lisboa, que estão muito próximo das pessoas no território e podem fazer chegar estes recursos a quem mais precisa. Muito importante também, vamos prosseguir a política de ajustamento dos valores das rendas dos fogos municipais. Nós temos uma política que é adequar o valor da renda que cada um paga nos fogos municipais. São mais de 24 mil famílias que vivem em casas do município e o que nós fazemos é baixar o valor da renda se houver quebra de rendimentos e adaptar o valor da renda ao nível de rendimentos que a pessoa tem. Por isso, se a pessoa e o seu agregado houve uma perda de emprego, houve uma quebra muito grande de rendimentos, nas lojas da Gevalis, nas lojas de bairro da Gevalis, coloca a sua situação e a sua renda é diminuída pelo período que for necessário, enquanto essa perda de rendimentos, essa diminuição de rendimentos se verificar, para que ninguém fique excluído num momento tão exigente. O universo a abranger é um universo, aqui é o universo total das pessoas que estão em casas do município de Lisboa. Naturalmente que nem todas terão esta quebra de rendimentos, nem todas terão esta necessidade. O que temos é uma política que é todos aqueles que tiverem, todos aqueles que têm essa necessidade, podem solicitar essa diminuição de renda e nós estimamos que esse valor seja, no fundo, o valor total implicado nesta medida ao longo do ano 2021 seja de 2 milhões de euros. Também nós vamos fazer o reforço do apoio alimentar de emergência. Nós, no início da pandemia, como se recordarão, demos início a um processo de produção e distribuição de refeições confeccionadas. A nossa política foi apoiar através das juntas de freguesia aquelas pessoas que tinham que ficar confinadas ou mais idosas que desejavam ficá-lo para se protegerem. Temos um sistema de apoio de compras no supermercado, de compras da mercearia, para quem tem possibilidade de confeccionar na sua própria casa, mas para aqueles que não têm possibilidade de confeccionar, nós temos montada na cidade uma rede de distribuição de alimentação para todas as refeições do dia. Uma rede que é complementar à rede da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e que, neste momento, através da Câmara de Lisboa, nós estamos a fazer cerca de 3.600 kits de refeição por dia, o que significa que nós, neste momento, já fornecemos cerca de 3 milhões de refeições. E nós vamos continuar com esta política, com este esforço, neste momento, para apoiar as famílias que necessitam. Mas nós vamos fazer mais, vamos fazer um incremento desta política com uma mudança, que é, nós vamos passar uma parte da produção destas refeições, que no início, se recordam, começou a ser feita nas cozinhas das escolas, quando as escolas estiveram fechadas, e a partir daí nós produzíamos e distribuímos para a cidade inteira. Quando as escolas reabriram, nós passamos a produção destas refeições para IPSS, onde depois distribuímos, e agora nós vamos fazer uma parte desta produção, vamos contratá-la a restaurantes da cidade de Lisboa.
restaurantes da cidade de Lisboa, cumprindo aqui estes dois objetivos: conseguir ter as refeições, conseguir ter também melhores refeições ao fim de semana, porque por vezes com as IPSS tínhamos que à sexta-feira fazer a distribuição dos kits de alimentação para sábado e para domingo, e nós vamos procurar contratar os restaurantes da cidade de Lisboa, num valor de cerca de 3,6 milhões de euros, contratando-lhes as refeições, em particular ao fim de semana, procurando também ajudá-los neste momento. Por isso, manter a política das refeições, alargar, aliás, esta política das refeições e fazê-la com a participação dos restaurantes da cidade, como forma também de os apoiar neste momento. O conjunto de medidas que acabei de vos apresentar representam um investimento de cerca de 55 milhões de euros, que é um investimento importante para podermos apoiar quem precisa neste momento na cidade de Lisboa. Termino aqui a minha apresentação repetindo aquilo que disse no início. Nós estamos na fase mais difícil desta pandemia. O cansaço é muito grande. Os impactos da primeira fase da pandemia, da primeira vaga, foram muito pesados e estão-se a fazer sentir. Estamos agora confrontados com uma segunda fase, com um número de infecções muito elevado e estamos a ser confrontados com medidas que são essenciais de confinamento, diferente, modulado, mas que, com rigor, é este o quadro que nós vamos ter ao longo dos próximos meses, até fazermos baixar o número de infecções e ter o sistema mais controlado para apoiar o nosso sistema de saúde. Ora, neste momento em que a cidade vive esse cansaço, estes problemas causados pela primeira vaga, nós temos que ser muito claros e proteger estes setores que estão a ser mais atingidos. Proteger o setor do comércio, o setor da restauração, o setor da cultura, o setor social, as famílias em maior dificuldade. Lisboa vai proteger estas empresas, estes empresários, estas pessoas, estas famílias, porque no fundo são os nossos vizinhos, são a cidade de Lisboa, fazem a cidade de Lisboa, fizeram a sua prosperidade, precisam da nossa ajuda agora e farão certamente a nossa prosperidade também no futuro. E vamos fazer este programa, está desenhado para chegar rapidamente às pessoas, agora que é mais preciso, porque precisam deste apoio, mas precisam também de uma mensagem muito clara, uma mensagem de esperança, de confiança, de que a cidade está com eles, de que a cidade vai estar com eles e de que juntos vamos vencer esta pandemia, com a esperança, aliás, fundada na ciência, de que estamos mais perto do fim do que estamos do início, mas precisamos de fazer estes meses finais. Precisamos deste esforço conjunto nestes meses finais, que são os meses mais duros, como numa maratona, os quilómetros finais são os quilómetros mais duros, mas como todas as maratonas elas têm um fim, esta também terá e vamos chegar a este final juntos. Muito obrigado. Estou agora à vossa disposição para... Nós vamos ter um site que estará disponível no início do mês de dezembro. A candidatura é muito simples, é uma candidatura totalmente online, em que poucos dados são os dados fundamentais são colocados, são carregadas a certidão de não dívida e a declaração do técnico de contas relativamente afirmando a quebra da faturação, é introduzido o NIB, e é feito um processo de confirmação na Câmara, que é um processo rápido, e é feita a transferência para a conta da empresa, do setor da restauração, do comércio, as empresas que estão abrangidas. Tem noção de quanto... Eu não consigo ouvir, peço desculpa. Tem noção de quantas empresas da área da restauração e do comércio encerraram em Lisboa neste período da pandemia? Não, eu não tenho esse dado relativamente aos encerramentos. Há várias, aliás, que fecharam, mas que contam reabrir, e essas empresas estão abrangidas por este apoio. Na vida normal de uma cidade, há todos os dias empresas a abrir e a fechar, por isso eu não tenho um número específico para lhe dar sobre as que encerraram relativamente a esta pandemia. O que lhe posso dizer é que estas medidas que temos chegarão a cerca de 8 mil empresas e empresários em nome individual, que representam coletivamente mais de 100 mil postos de trabalho nestes setores. E isso é de uma grande importância. Cerca de 80%
do universo destas empresas é abrangido por estas medidas. E por isso nós conseguirmos chegar rápido, chegarmos a tempo, transmitirmos força, complementar estas medidas, porque estas medidas, quero sublinhar, não substituem nenhuma medida do Governo, pelo contrário, complementam medidas do Governo, complementam medidas que sejam necessárias de layoff, complementam medidas de apoios de tesouraria, complementam linhas de crédito. Esta é uma medida complementar, é mais uma, adiciona. Tem uma diferença face às outras até agora, é que é um apoio a fundo perdido. É um apoio a fundo perdido que tantas vezes foi pedido e solicitado e que é o mais importante fazermos neste momento. Não sei se já respondeu a esta questão agora, mas eu não consegui perceber. Qual é o número de empresas, tem noção o número de empresas aqui em Lisboa, que, portanto, preenchem estes requisitos para se candidatarem a estes apoios, portanto, até faturação até 500 mil euros? O número de empresas que é de 8 mil, entre empresas e empresários em nome individual, porque este programa abrange também empresários em nome individual, representam cerca de 100 mil postos de trabalho e, no fundo, representam 80% do setor da restauração e do comércio, que está aqui descrito relativamente a estas CAIs de área de abrangência. Novas medidas. Eu peço desculpa, eu estou com dificuldade em ouvir. Desculpe. Estas medidas podem representar também um início para medidas ainda mais expressivas para as empresas, se a pandemia continuar? Vamos lá ver. Estas medidas... 4 meses que falou. Sim. 4 meses. Estas medidas têm este horizonte até ao primeiro trimestre do próximo ano. É aqui que eu acho que nós temos que concentrar o fundamental das nossas energias neste momento. É evidente, se a pandemia se prolongar, como qualquer outro evento acontecer na nossa vida, nós cá estaremos. Nós podemos hoje fazer estes apoios e nós lançamos hoje esta política por uma razão, em primeiro lugar. É porque nós podemos lançar esta política, porque durante muitos anos nós tivemos uma gestão muito prudente das finanças do município, nós conseguimos sanear a grave situação financeira que o município de Lisboa teve, conseguimos acumular e poupar nos tempos de prosperidade e por isso podemos agora devolver à cidade, apoiando aqueles que precisam neste momento. Se mais necessário for ao longo do tempo, cá estaremos para debater. E tivemos uma preocupação, foi desenhar este programa em complemento com o conjunto de medidas que existem, nomeadamente do Estado, que através de linhas de crédito, através do programa Apoiar, que há muito pouco tempo foi anunciado e que vai ser depois divulgado em detalhe, que também contemplará medidas a fundo perdido, esta medida é complementar a essas medidas que existem e por isso não tem aqui um conjunto muito complicado de restrições muito finas que tantas vezes causam problemas às pessoas perceber. É uma medida, é muito simples, é faturação, quebra de dimensão em faturação face a 2019 até 500 mil euros, quebra de faturação superior a 25%, comparando janeiro a setembro de 2020 com janeiro a setembro de 2019 e os apoios depois serão atribuídos, não havendo dívidas à Segurança Social, nem ao Fisco, nem à Câmara de Lisboa, como a lei aliás exige que assim seja, é feito, podem concorrer a este apoio e ele será processado com a maior rapidez possível. O valor desse apoio disse que seria pago em 2 tranches. Perguntava-lhe se já está definido quando é que vai ser pago, ou seja, será entre dezembro e março, mas se já está definido efetivamente quando é que vai ser pago. E ainda perguntava quando é que termina o prazo de candidaturas ou se as empresas, mesmo ao longo desse período, se podem candidatar. Nós queremos fazer os primeiros pagamentos ainda em dezembro e eles vão ser feitos já ao ritmo que as candidaturas forem chegando, por isso, mal a plataforma esteja disponível, nós vamos apresentar o site, vamos fazer uma campanha para divulgação do site, vamos ter equipas que vão porta a porta em cada estabelecimento divulgar as medidas, vamos comunicar através da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, vamos contar com a parceria da Aresp, da UACS aqui em Lisboa para poder nos ajudar nesta divulgação, vamos ter o Balcão Lisboa Empreende que vai esclarecer as dúvidas e apoiar as empresas a poder aceder e por isso elas depois vão ser processadas por ordem de chegada, por isso chega, verifica-se as condições, verificando-se as condições, é pago,
quem concorrer e se candidatar em janeiro pode perfeitamente fazê-lo, não há nenhuma limitação a isso. Ruf. Pelo Jornal de Negócios, as empresas da restauração e do comércio que vão receber o apoio têm alguma obrigação de manutenção do emprego? E acrescente, o apoio é atribuído tendo em conta a quebra de faturação comparativamente com o ano passado. Como poderão aceder empresas que abriram já no final do ano passado ou no início deste ano? Muito bem, primeira questão, nós não vamos pôr requisito relativamente à verificação de níveis de emprego, porque seria um elemento, aliás, de uma complexidade que nós iríamos introduzir, que podia comprometer o facto de nós querermos chegar mais rapidamente às empresas no tempo certo. Vamos ter um requisito, é que a empresa continue a funcionar. A empresa não é uma empresa que vai encerrar portas, tem que haver um compromisso de manter a sua atividade. Isto é funcionar, não quer dizer que esteja a laborar durante este período, significa que a empresa não irá encerrar, não é uma empresa que esteja em processo de encerramento. Relativamente à faturação, o programa está desenhado para quebras de faturação relativamente ao período de janeiro a setembro de comparativamente 2020 com 2019. Não temos definido os casos particulares das empresas que abriram recentemente, mas vamos certamente encontrar uma regra para que possam aceder a este benefício e estar dentro do programa. Uma outra questão do Jornal de Notícias, a isenção do pagamento das rendas a instituições culturais, sociais e recreativas será atribuída a quantas? Todas? É atribuída a todas as instituições que tenham contratos de arrendamento com a Câmara, e são muitas, de âmbito social, recreativo, desportivo, cultural. São muitas as instituições que hoje estão em edifícios municipais, em lojas municipais, em vários locais da cidade de Lisboa, e é a todas essas que esta redução e a isenção será atribuída. É a todos. Temos outra questão de um órgão social, a suspensão do pagamento de rendas, tal como foi feito no início da pandemia, da habitação municipal, está em cima da mesa. Acrescento, no caso do setor da cultura, como é que as salas de espetáculo, empresas do setor, poderão recorrer aos apoios? A partir de quando é que estará disponível? Como é que será operacionalizado? Muito bem. Relativamente às rendas, no início o que está definido é que nós estamos a fazer a avaliação no fundo, da situação de recursos de cada família e faremos a diminuição das rendas quando se justifique em função dessa avaliação de recursos. No início da pandemia, quando tudo foi muito rápido, nós não podíamos fazer esta avaliação para muitas pessoas que estavam a perder o seu emprego, o seu rendimento, não tínhamos facilidade em fazer isto e por isso tomamos uma medida que foi suspender o pagamento e, no fundo, fazer uma moratória do pagamento. Mas essa moratória depois, terminando essa moratória, o pagamento depois é feito ao longo dos 18 meses seguintes. Foi isso que nós aprovamos em março. E por isso o pagamento manteve-se. O que começamos a fazer a partir daí, com tempo, com calma, já que as pessoas, tínhamos já a certeza que não havia ninguém em necessidade que fosse inquilino da Câmara, que fosse pela renda, que estivesse a ficar esmagado do ponto de vista da sua situação social, isto é, nós estávamos a fazer tudo o que podíamos, que era pagamento zero naquele momento. Bom, a partir do momento em que temos condições, estamos a fazer então a avaliação de cada caso concreto, porque há de facto pessoas que perderam os seus rendimentos, há pessoas que diminuíram os seus rendimentos, há famílias que não tiveram essa diminuição de rendimentos e temos que analisar cada caso a caso, sabendo que quem não teve essa diminuição de rendimentos não necessitará desse apoio neste momento, isso existe evidentemente na cidade de Lisboa, mas também aqueles que tiveram essa diminuição precisam de um apoio que neste caso já não é uma moratória, neste caso já é mesmo a diminuição da renda concreta e por isso já não vai ter que pagar. Por isso, quando há uma moratória, o que nós fizemos em março foi, durante 3 meses não há pagamento e depois estes 3 meses são pagos, divididos por 18. Mas o pagamento estava lá. Com esta abordagem de análise de cada caso, quando há uma diminuição de rendimentos, há uma diminuição da renda e esta renda é diminuída.
para o futuro, enquanto essa situação se mantiver, e por isso não há um pagamento, deixa de haver a obrigatoriedade de pagar o valor mais elevado que havia antes. Depois eu peço desculpa, a segunda questão que me tinha colocado era sobre... Outra questão. No caso do setor da cultura, como é que as salas de espetáculo, empresas do setor poderão recorrer aos apoios? A partir de quando é que estará disponível? Relativamente a este específico que aqui acabei de falar, dos Music Venues, vai ser aprovada em Câmara esta proposta e vão ser estabelecidos os acordos com cada uma destas entidades e vamos fazer para que seja o mais breve possível. Há depois um outro conjunto de salas de espetáculos da cidade, que têm uma razão diferente destas e têm motivos diferentes destas, que estamos a falar uma a uma e estamos a tentar encontrar as formas de apoio. Umas, aliás, localizam-se em edifícios municipais e por isso estão abrangidas relativamente às rendas ou às concessões que dispõem. Outras estamos a trabalhar para negociar os apoios específicos uma a uma, por exemplo, um caso relativamente aos teatros que estamos a fazer porque necessitam deste nosso apoio neste momento. Uma última questão do Jornal de Notícias. Uma vez que várias empresas acumularam dívidas na sequência dos últimos meses, algumas que não tinham dívidas antes da Covid-19, não ponderam alargar este apoio a fundo perdido a estas? As empresas têm acesso, as empresas que tenham dívidas podem ter acesso a este programa desde que tenham acordos prestacionais assinados. Uma empresa que tenha dívidas ao Fisco, à Segurança Social ou até à Câmara de Lisboa, se tiver um programa prestacional aprovado, encontra-se em situação de não ter dívida e por isso pode concorrer. Tem que ter o acordo prestacional assinado. Relativamente aos apoios às famílias, são as juntas de freguesia então que vão fazer essa seleção das famílias que são apoiadas e quando é que estes apoios também estarão disponíveis? Quando é que? Esses apoios estarão disponíveis para essas famílias? São precisamente através das juntas de freguesia que nós fazemos a operacionalização. Esta operacionalização já está a acontecer. O Fundo de Emergência Social já existe, já está a chegar a muitas milhares de pessoas pela cidade de Lisboa. O que nós estamos aqui a sinalizar é que o vamos fazer crescer, vamos alargá-lo do ponto de vista do seu âmbito, permitindo abranger despesas também com o PASSE, que não estava incluído na regulamentação até agora, mas vamos continuar a utilizar o circuito das juntas de freguesia, porque é aquilo que nos permite, com muito mais rapidez, conhecer as situações concretas de cada um e chegar às situações de emergência. Está tudo? Obrigada. Muito obrigado a todos pela vossa presença.